Bora lá para a segunda parte do vídeo do Cid. No primeiro vídeo eu fiz a cabeça e o corpinho. Agora nós vamos fazer o olhinho, o nariz, a boca, os bracinhos e as perninhas. Então, bora lá pro passo a passo. Ficou assim, ó. A cabeça e o corpinho. Agora nós vamos fazer a outra parte, começar pelo olhinho e depois nós vamos montar. Então, bora lá, vamos iniciar pelo olho. Eu vou fazer essa parte branca aqui, eu vou iniciar fazendo a parte branca do olho. Eu vou usar a linha Anne, vou usar dois fios, o fio duplo. Faço o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Não conto com o primeiro nozinho. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Eu não vou fechar muito apertado, porque aqui eu vou colocar um olhinho de trava. Eu já vou arrematar esse fio aqui do anel mágico. E vou fazer 6 aumentos. Venho para o meu primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco meu marcador. No mesmo lugar, faço mais um ponto baixo. Então, eu fiz o meu primeiro aumento. Faço o meu segundo aumento. Vou dar mais uma fechadinha aqui. O segundo aumento. O terceiro aumento. O quarto aumento. O quinto aumento. E o sexto aumento. O sexto aumento. Vou para minha terceira carreira. Então, a primeira carreira eu fiz 6 pontos baixos, a segunda toda de aumento, 12 pontos baixos. E a terceira carreira eu vou fazer ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Um ponto para cada ponto de base. Fiz 12 pontos baixos. Corto o meu fio. Tiro o meu marcador. E vou fazer um ponto baixíssimo. E puxo. Pego minha agulha de tapeceiro. Opa! E vou arrematar. Vou passando aqui por trás. Corto a sobra. E ficou assim, ó. Aqui eu vou colocar um olhinho de trava. Se você quiser, você pode queimar essa sobrinha aqui, essa pontinha, com a ajuda de um isqueiro. Ficou assim, ó. Eu vou precisar de outro com a mesma quantidade de ponto, só que da mesma cor que eu fiz. Vou fazer o bichinho na cor amarela. Então, eu não vou cortar aqui meu fio. Vou tirar aqui meu marcador. Eu fiz a mesma quantidade de ponto que eu fiz aqui no branquinho. E faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou unir aqui, ó, o branco com o amarelo. Vou vir aqui em qualquer lugar, pegando as duas alcinhas, pego meu fio e passo para cá para frente. E dou uma laçadinha. Vou fazer duas correntinhas. Venho no próximo, pegando a base daqui da frente e a base lá de trás. E vou fazendo pontos baixos. Pegando a base daqui da frente do branquinho e o lá de trás do amarelo. Eu vou fazer o meu aqui e vou colocar um pouquinho de enchimento e retorno. Já coloquei aqui um pouquinho de enchimento, eu não coloco muito, só um pouquinho mesmo, para não ficar murchinho o olho. E vou continuar fechando aqui, ó, com pontos baixos. Agora eu venho no primeiro, naquelas duas correntinhas que eu fiz, e faço um ponto baixíssimo.
Vou cortar o meu fio aqui numa medida de uns 15 centímetros, que é para mim costurar ele lá na cabecinha. E aí eu puxo aqui, ó. E ficou assim, ó. Eu já tenho outro aqui, ó. Os dois olhinhos. Agora nós vamos fazer o nariz. O nariz eu vou fazer com essa cor aqui. Tem que ser de outra cor. Porque se colocar amarelo aqui também fica feio. Então, essa cor aqui é a amigurumi na cor pedra quente. Então, o nariz eu vou fazer 6 pontos baixos. Seis pontos baixos. Não conto com esse nozinho. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico. E vou para minha segunda carreira. Faço um ponto baixo, coloco meu marcador e no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. Vou fazer 6 aumentos. Fiz um aumento, o segundo aumento, o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento, e o sexto aumento. 6 aumentos. Vou para minha terceira carreira. Faço um aumento. Aqui no meu primeiro ponto da carreira anterior, eu faço o primeiro ponto, coloco meu marcador e no mesmo lugar eu coloco mais um ponto baixo. Fiz um aumento. Faço 3 pontos só. 1, 2 e 3. 3 pontos só. E faço no próximo um aumento. No próximo, 3 pontos só. 1, 2 e 3. No próximo, um aumento. No próximo, 3 pontos só. Finalizo com 3 pontos só. 1, 2 e 3. Venho para minha quarta carreira. Então, eu fiquei na terceira carreira com um aumento e 3 pontos só e fiquei no total de 15 pontos baixos. Vou para minha quarta carreira. Quarta carreira. E faço ponto sobre ponto. Faço 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Se você quiser que o nariz fique menor, você não coloca essa quarta carreira, que faz só até a carreira de número 3, que é um ponto baixo, um aumento e 3 pontos baixos. Se você quiser que o nariz fique menorzinho. E finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Corto o meu fio na medida que dê para mim costurar. E puxo. Fechei meu anel mágico. Ficou assim, ó. Narizinho. Vou reservar ele aqui. E agora a gente vai fazer a mão, o bracinho e as perninhas. Eu já fiz aqui a mão. É tudo igual. Só que eu vou fazer os pezinhos aqui com vocês, que eu quero explicar. Você pode ver que um eu já fiz a correntinha e o outro não. Então, aqui é as mãos. Agora nós vamos fazer os pés, é a mesma coisa, tá? A mão e os pés. Vou fazer o anel mágico. E 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Venho no meu primeiro ponto da carreira anterior. E faço um aumento. Coloco meu marcador. No mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. Fiz um aumento. Vou fazer 6 aumentos. 1, o segundo aumento, o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento, e o sexto aumento. 6 aumentos. Vou para minha terceira carreira. Na terceira carreira eu faço um aumento. Coloco meu marcador, fiz um ponto do aumento e no mesmo lugar eu faço o próximo. Então, fiquei com um aumento
E vou fazer 3 pontos baixos para cada ponto de base. 1, 2 e 3. Então, a terceira carreira eu vou fazer um aumento e 3 pontos baixos para cada ponto de base, vou ficar com um total de 15 pontos baixos. Vou fazer os meus e já concluí aqui a minha terceira carreira, eu fiz um aumento e 3 pontos só e fiquei no total de 15 pontos baixos. Vou para a quarta carreira e vou fazer ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Na quarta carreira, 1. Vou fazer diferente, vou pegar só a alcinha de fora. Só a alcinha aqui, daqui de fora. Vou fazer por toda a carreira, pegando só a alcinha de fora, que essa outra alcinha é onde nós vamos fazer as unhas do bichinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, ponto sobre ponto eu fiz na quarta carreira, 15 pontos baixos. Vou para minha carreira de número 5. Vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Faço 3 pontos baixos. Fiz o meu primeiro ponto baixo, coloco meu marcador. O segundo ponto baixo. E o terceiro ponto baixo. E vou fazer uma diminuição. E vou fazer por toda a carreira, número 5, 3 pontos baixos e uma diminuição, e fico com um total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus. Então, gente, já fiz aqui a minha quinta carreira, eu fiz com 3 pontos baixos e uma diminuição, e fiquei no total de 12 pontos baixos. Vou para a minha sexta carreira. E vou fazer 6 diminuição. 1, 2, diminuição, a segunda diminuição, a terceira diminuição, a quarta diminuição, a quinta diminuição, e a sexta diminuição. Então, fiz 6 diminuição e fiquei com 6 pontos baixos. Fiz 6 diminuição. A quinta carreira eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 12 pontos baixos. A sexta carreira, fiz 6 diminuição.
Eu vou alongar aqui e vou pôr aqui o meu enchimento e retorno para a gente continuar. Gente, já coloquei aqui meu enchimento. Não coloco muito, só um pouquinho. E vou fazer 3 diminuição. Uma diminuição. Duas. Diminuição. E a terceira e última diminuição. Ficou assim. Agora eu vou passar por aqui por baixo, pegando os dois lados. Daqui lá pro outro lado. E faço um ponto baixíssimo. E vou subir 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, a única diferença daqui é a perninha. Da perninha para a mãozinha, é que na mão eu fiz 18 correntinhas. Na mão. No pé, na perninha, eu fiz 20 correntinhas. Então, vou cortar meu fio aqui na medida que der para mim arrematar. Puxo meu fio. E com a linha Anne só com um fio, eu vou fazer um nozinho corrediço. E venho aqui onde eu deixei as alcinhas. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Venho pro próximo. Faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. 3 correntinhas. No mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Venho para a próxima alcinha, faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. E no mesmo lugar, mais um ponto baixíssimo. Fiz 3 unhas. Venho pro próximo. Faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. E no mesmo lugar eu faço um ponto baixíssimo. Corto meu fio. E puxo. Pego minha agulha de tapeceiro. Vou vir aqui no mesmo lugar. E vou passando aqui por dentro. Com mais tempo, vocês fazem bem mais arrematadinho. Pego a outra linha.
e passo na minha agulha de tapeceiro. Venho aqui no mesmo lugar e dou um nozinho. Passo lá para dentro. Agora eu vou fazer o outro pezinho. É um pouco diferente. Do outro lado, o outro pezinho. Vai ser assim, ó. Aqui eu deixei com as 20 correntinhas. O outro eu não vou fazer. Então, vou fazer diferente. Faço o anel mágico. Seis pontos baixos, não conto com o primeiro nozinho. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. 6 pontos baixos. Fecho. Venho no meu primeiro ponto. E vou fazer um aumento. Coloco meu marcador. Venho no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. E vou fazer toda essa carreira toda de aumento. 6 aumentos. E fico no total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e retorno. A gente já fez aqui os meus 6 aumentos e fiquei no total de 12 pontos baixos. Vou para minha terceira carreira. Vou fazer um aumento. Fiz um aumento. E vou fazer 3 pontos só, um para cada ponto de base. 1, 2 e 3. Um aumento. E 3 pontos só. 1, 2 e 3. Um aumento. E 3 pontos só. Um para cada ponto de base. 1, 2 e 3. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Então, eu fiz na terceira carreira um aumento e 3 pontos só. Fiquei com 15 pontos baixos. Na minha quarta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, pegando só a alcinha de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 pontos baixos, pegando só a alcinha de fora. Vou para minha quinta carreira. Vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora eu vou pegar aqui as duas alcinhas. Um, dois, três. E uma diminuição. Então, vou fazer por toda a carreira 3 pontos baixos e uma diminuição, a carreira de número 5. E vou ficar no total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e retorno. A carreira eu fiquei com 3 pontos baixos e uma diminuição e fiquei 3 pontos baixos e uma diminuição e fiquei no total de 12 pontos baixos. Na minha sexta carreira, eu vou fazer 6 diminuição. Uma, duas, três, quatro, cinco, e 6. 6 diminuição. Alongo meu fio, tiro o meu marcador. Então, aqui, ó. Nesse aqui, depois das 6 diminuição, eu fiz a 7ª carreira com 3 diminuição. Esse aqui eu vou parar aqui, onde eu fiz as 6 diminuição. Então, é a diferença. É o outro lado aqui da mãozinha. O outro, esse aqui eu fiz 6 diminuição e a 7ª carreira 3 diminuição. Esse aqui eu só fiz as 6 diminuição. Eu vou encher, o enchimento e retorno pra gente continuar. Então, gente, já coloquei aqui o enchimento, não coloquei muito, e vou pegando as alcinhas aqui de fora. Cortei a minha linha na medida que dê pra mim costurar aqui. Vou pegando só as alcinhas de fora. E vou arrematar aqui. Fecho. Eu vou fechando aqui, gente, fazendo o resto do arremate. E vou fazer as unhas, porque eu acho que vocês já entenderam. Você pode voltar o vídeo e ver. Eu vou pegar só as alcinhas que eu deixei aqui, ó. E vou fazer 4 unhas. Com 3 correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo no mesmo lugar e vou fazendo por 4 vezes. Eu vou fechar aqui o meu e retorno. Então, gente, já finalizei aqui o pezinho. Agora, nós vamos unir. A gente vai colocar o olhinho, o nariz, a boquinha, os bracinhos e as perninhas. Então, bora lá,
Vamos iniciar pelo olhinho. Pego minha agulha de tapeceiro. E vou contar aqui, ó, no meio da cabecinha aqui, ó. Tem aqui onde eu fiz o anel mágico. Aí eu vou contar aqui no anel mágico, 1, 2, 3, 4 e 5. Entre a quinta e a sexta, passo minha agulha por baixo do ponto, no meio da quinta carreira e da sexta carreira. Passo meu olhinho. E aí eu vou passando na cabeça, por dentro do enchimento e no olhinho. Aí passo novamente lá na cabeça. E no olhinho. Aí venho pro outro lado aqui. Passo no olhinho. E na cabeça. Por dentro o enchimento. Passo no olhinho. Aí do outro lado eu faço mais um pontinho na cabeça. E no olhinho. E vou fazendo do jeito que fique bem durinho. E vou arrumando. E vou passar minha linha aqui para qualquer lugar. Tiro. Vou pegar o outro olhinho. Passo minha linha na agulha de tapeceiro. E conto novamente, 1, 2, 3, 4, 5. No meinho, entre a quinta carreira e a sexta, eu passo o outro olhinho. E vou fazendo a mesma coisa, passando um pontinho lá na cabeça e outro no olhinho. Acho que já deu para você entender. Eu vou passar o meu aqui, terminar aqui esse outro lado e retorno para a gente continuar. Então, gente, já coloquei aqui meus 2 olhinhos. Retiro a agulha.
Aí o fio que sobrou dos dois lados do olhinho, eu dou 2 nozinhos. Corto a sobra e passo esse fio aqui pra dentro. Ficou assim, ó. Aí eu arrumo aqui o enchimento. Agora nós vamos fazer o nariz. O narizinho do bichinho. Pego minha agulha de tapeceiro. E conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta. 1, 2, 3, 4. Entre a quarta e a quinta. Entre a quarta e a quinta carreira. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou passando do jeito que eu fiz no olhinho. Vou passando no nariz, passando um pontinho. E lá na cabeça. No nariz. Eu vejo a medida aqui também, ó. Pra ficar bem no meinho. 1, 2, 3, 4, 5. Pro nariz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. 5 pontos do nariz pro olhinho. Aí você vê aí no seu a medida certa para ficar bem no meio. E vou passando na cabeça e no nariz. Lá na cabeça e outro no nariz. E eu vou fazendo o meu aqui e vou deixar uma aberturinha aqui e vou colocar um pouco de enchimento. Eu não coloco muito enchimento, que é pro nariz não ficar muito grande. Vou fazer os meus aqui, vou deixar uma aberturinha, colocar o enchimento e retorno. Então, gente, já coloquei aqui o narizinho. Ó, vocês podem ver que já tá se formando o Cid, o bichinho preguiça. Agora nós vamos fazer a boquinha. Você faz do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer assim. Tem 2 pontinhos aqui, 2 buraquinhos aqui, um aqui e outro bem aqui próximo do nariz. Na mesma carreira onde eu finalizei o nariz. Eu vou passar minha agulha. Tem um aqui na frente, perto do narizinho aqui e outro aqui, 2 pontos. Eu vou passar por lá de baixo. Um ponto à frente. Um ponto à frente. Ó. Passo minha agulha, deixo uma sobrinha.
Aí vou voltar no mesmo lugar. Aí eu venho reto aqui. Uma carreira abaixo do nariz. E vou passando. Sempre voltando. Vou voltando com a agulha. Faltou um bem aqui, mas eu vou retornar nela. Aí cheguei aqui, ó. Tem os 2 pontos, ó. Aí eu vou subir. E vou sempre voltando com a agulha. Mas você pode fazer de uma maneira mais fácil. E aí eu vou voltar. Venho passando por entre o fio preto. Passando por baixo, ó. Vou fazendo o contorno. Passando por baixo, só da linha, pegando a linha preta, não tô passando por dentro o enchimento. É, aqui eu vou dar uma voltadinha, porque eu deixei de fazer um pontinho aqui. Ó, e ficou assim, ó. Mas você pode fazer mais bonitinho. Aí eu vou pegar essa linha que sobrou aqui. Passo aqui na minha agulha. Ficou bem curtinha, mas você deixa maior. E vou trazer ela pra cá junto do outro que eu finalizei aqui, que eu reservei. Dou um nozinho. Mais um nozinho. Corto o meu fio. E passo ele lá pra dentro. Ficou assim, ó. A boquinha. Agora nós vamos fazer o dente. Eu vou fazer com a linha Anne na cor branca. Só um fiozinho mesmo. Assim. Aí eu venho aqui numa carreira abaixo, ó. No buraquinho bem aqui. Aqui, ó. E passo embaixo do fio preto. Deixo uma sobrinha e vou passando. Eu dou uma laçada.
2, passando no mesmo lugar. 3, na carreira que fica abaixo do dente, bem abaixo mesmo aqui da linha preta, e no próximo ponto aqui embaixo, ó, na próxima carreira, no buraquinho do ponto. E passo várias vezes, 4, 5 vezes. Agora eu vou passar do outro lado. E voltando para o mesmo lugar, no outro ponto, bem aqui, ó, no buraquinho aqui. E faço a mesma coisa, vou passando 1, 2, 3, 4, e 5. Passei 5 vezes. Passo meu fio aqui para frente. Tiro minha linha da agulha, pego o outro lado do fio. E vou vir aqui no mesmo lugar. Dou 2 nozinhos. 1. Mas você pode usar a sua criatividade. Corto a sobra. E passo lá para dentro. Ficou assim, ó. Dentinho. Agora nós vamos fazer o bracinho. O bracinho eu fiz com 18 correntinhas. Mas se você quiser ele mais curtinho, você pode fazer com menos correntinha. É opcional. Você faz da quantidade que você, do tamanho que você desejar aqui. Eu fiz o bracinho com 18 correntinhas. Passo o meu fio, aí eu venho aqui no meio do pescoço, bem no meio aqui, e atravesso lá pro outro lado. Com cuidado para não puxar o enchimento. Ficou muito em cima, vou pôr mais embaixo. Passo minha linha aqui para frente, puxo o bracinho. Aí eu pego aqui o outro pezinho, a outra mãozinha, e vou costurar vou passar aqui na correntinha. Para ficar bem seguro. E vou passando por dentro do enchimento.
Vou passando por dentro o enchimento para ficar bem segura a minha mãozinha. Corto a sobra. E ficou assim, ó. Os bracinhos. Aqui ele é regular. Você puxa para onde você quiser. Agora nós vamos colocar a perninha. Passo minha linha na agulha. E vou vir rentes com o bracinho aqui, ó. Aí tem, eu conto 1, 2, 3. E a mesma coisa do outro lado. Na terceira carreira, contando aqui no miolo do anel mágico, na terceira carreira. Aí eu vejo se tá certinho aqui. E puxo. A mesma cor que eu fiz lá no bracinho. Arrumo aqui. Aí pego outro pezinho e vou fazer a mesma coisa. Eu vou costurar o meu aqui, o outro lado, e retorno pra gente continuar. Então, gente, já coloquei aqui a minha perninha. Ficou assim, ó. Os bracinhos. Bracinho e as perninhas. Agora, eu vou colocar aqui, ó, de pendurar. Você pode pendurar em carro, em mochila, em bolsa. Mas é opcional, você coloca se quiser. Eu fiz assim. Eu fiz 60 correntinhas. Eu deixei uma sobra aqui no início e uma sobra no final. No início das 60 correntinhas e no final. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Vou vir aqui no miolinho, ó, do anel mágico. E vou passar meu fio aqui pro olhinho. Passei minha linha aqui pro olhinho. Que é uma forma que eu tenho de deixar ele bem seguro aqui. E aí eu vou costurar, porque aqui não vai aparecer a costura. Eu vou passar por baixo do olhinho. Dou uma laçada. Volto aqui do outro lado. Porque você passando aqui, não vai aparecer a costura. E vai ficar seguro. Passo minha linha aqui para frente e tiro.
faço a mesma coisa com o outro lado. Passo minha linha na agulha. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou vir no miolinho, no mesmo lugar. E passo pro outro olhinho aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, eu costuro, que aí não tem jeito dele se soltar. Passo pro mesmo lugar onde eu reservei a linha aqui, do outro lado. Dou um nozinho. Que aí fica bem seguro. Corto o meu fio. Passo pra dentro. Ficou assim, ó. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aí seu like, ative o sininho e se inscrevam no canal. E até a próxima.